A paz de Jesus, meus amados, agora nós vamos iniciar os estudos da primeira parte de Mateus 24, versículo 4 até o 14, que é a apostasia. Peço aos irmãos que orem a Deus, peçam confirmação no coração, sabedoria no espírito, e abram as suas Bíblias, acompanhem comigo os estudos, e não somente ouçam, ok? Mas deem pausa no vídeo, caso queiram marcar algum versículo ou qualquer outra coisa, e orem a Deus também, tá ok? Com calma, com sabedoria, tá ok? Porque esses estudos aqui é para nosso entendimento, para nossa vigilância acerca do tempo do fim. Amém? Meus amados, abram suas Bíblias em Daniel capítulo 12, versículo 4, que está escrito assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadriarão, e o saber se multiplicará. Esse versículo aqui, é óbvio, quer dizer, de toda a revelação que Daniel recebeu acerca de Israel no tempo do fim. E isso não se atrela somente a Israel, mas também aos remanescentes, que somos nós, os cristãos. Isso não quer dizer que somos filhos de Israel, mas por causa de Israel, por Israel ser o símbolo do cristianismo por causa de Jesus, então nós somos remanescentes, ok? Então, meus amados, esse final de versículo aqui, do versículo 4, que diz: muitos o esquadriarão, quer dizer o quê? Que muitos vão procurar saber, muitos vão estudar acerca do tempo do fim, e o saber se multiplicará, ou seja, muitos vão procurar saber e saberão, ok? E isso se atrela também em Mateus 24. Os irmãos abram as suas Bíblias em Mateus 24, Mateus 24, versículo 14, que diz o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, meus amados, ao mesmo tempo em que as pessoas estão procurando saber acerca do tempo do fim, e está sendo pregado o tempo do fim, né, que é a palavra de Deus, em testemunho a todas as nações, acerca do reino de Deus voltando, Jesus voltando, né, ao resgate da sua igreja, o tempo do fim, a destruição do pecado e tudo mais, é a pregação do evangelho, e todos vão estar ali recebendo isso e discernindo o tempo do fim, ok? E esse versículo de Daniel 12, versículo 4, ele se encaixa perfeitamente a Mateus 24, versículo 14, ok? Então, ao mesmo tempo que você converte uma pessoa a Cristo, que dê essa pessoa as águas, e ela se torna uma nova criatura em Cristo, que se torna a luz do mundo e o sal que salga a terra, então ela está preparada para anunciar o reino de Deus, anunciar a volta de Jesus Cristo. Amém? Em Mateus 24, versículo 4, tem um anúncio de Jesus, um alerta de Jesus, que diz o seguinte: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, haverá muito engano no mundo. A gente vê hoje, por exemplo, várias pessoas, não só do conceito evangélico, mas católico e outras religiões, como espiritismo, feitiçaria, entre outras, praticam esse engano, né, se desviando da sã doutrina de Cristo, a qual, lá no primeiro vídeo do canal, eu falo acerca disso, que a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se do mundo. Então, esse resumo de versículo você pode ver lá em Mateus 5, a partir do versículo 20 até o final do capítulo 7 de Mateus, que é ali todo o ensinamento, todo o sermão de Jesus Cristo. Claro que, obviamente, tem mais para frente outros sermões, né? Que daí a gente vai estar
lendo a palavra de Deus e sabendo muito mais também pelos ensinamentos dos apóstolos, ok? Então no mundo haverá engano. Ao mesmo tempo em que é anunciado o evangelho do reino, também é anunciado o engano, também tem um engano, ok? No mundo. Então, o que te faz sair desse engano é simplesmente lendo a palavra de Deus, ok? Porque os irmãos abram as suas Bíblias, em segunda Tessalonicenses capítulo 2, que diz o seguinte: haverá muito engano no mundo, mas para você não ser enganado, você tem que ler a Bíblia constantemente, e a qual nós já falamos também da sã doutrina. Virá no fim dos tempos, muitos não suportarão a sã doutrina, que nós vamos também chegar lá, tá? Então, abre sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, meus amados, a verdade está aqui, a Bíblia, a sã doutrina de Cristo. Se você está em uma outra doutrina, em que não está embasada em 100% de doutrina bíblica, você está na operação do erro. Amém? Também eu posso anunciar também para vocês, como já foi anunciado aqui no grupo, aqui no grupo da página, né, que nós somos um grupo aqui, estamos estudando, nós vamos aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, essas pessoas aqui, que não suportarão a sã doutrina, a qual hoje tem gente, no nosso tempo, praticando apostasia, não suportando a sã doutrina, e cometendo o engano, que diz lá em Mateus 24, versículo 4, que Jesus fala. E no versículo 5 diz o seguinte: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse versículo aqui também, a gente também não precisa ir muito longo, porque estão vindo muitas pessoas em nome de Jesus, né? Outros falando que é o próprio Jesus. Então, a gente não precisa falar tanto disso aqui, tá ok? A gente não precisa tanto, até porque já está muito que na cara já, que Jesus já falou como ele vai voltar, né? Quem será ele, para as pessoas não serem enganadas. Então isso aqui está muito na cara, mas mesmo assim tem pessoas que são enganadas. Por quê? Porque não quiseram ouvir a verdade, pela própria escolha, ou seja, não quiseram ler a palavra de Deus, e por não querer ler a palavra de Deus, são facilmente enganadas pela sua própria concupiscência, pela própria escolha do seu próprio prazer. Então, por causa disso, a passagem que nós lemos, essas pessoas serão entregues ao engano quando o anticristo surgir. Então, meus amados, no versículo 6, que diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, isso aqui nós estamos presenciando também. Você pode ver, por exemplo, agora está tendo um atrito, né, um desentendimento entre Estados Unidos e China. Também está tendo vários atritos entre países dali do Oriente Médio, como Síria, Turquia, Irã, contra Israel, né? A gente viu ano passado a guerra entre a Armênia e Azerbaijão. Agora também a Rússia
financiando a guerra entre Ucrânia e Donbas, né? Então a gente está vendo aí como está sendo essas guerras e rumores de guerras que futuramente pode se levantar até mesmo numa terceira guerra mundial. Não é à toa também que a Inglaterra, vocês podem ver no Google, que a Inglaterra está se fortalecendo belicamente, fazendo armas nucleares, diminuindo o exército, né? Diminuindo o efetivo de homens armados e aumentando as suas armas bélicas, as suas armas nucleares. Então, muitos países estão se armando para uma futura guerra um contra o outro. E essa guerra não é por questão política, não é por questão de economia, mas por causa de Israel, que nós lá na frente vamos falar sobre isso, tá? Ao qual também eu disse que a metade do versículo 7 de Mateus 24, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, todos aqueles capítulos que eu falei no vídeo anterior, que a gente vai estar estudando por último. E ali a gente vai saber de que parte o anticristo vai aparecer, como o anticristo vai aparecer, entre outras coisas. Tá ok? O versículo 9 e 10, que eu não falei no vídeo anterior, também vai ser executado na apostasia. Então, no versículo 9 e 10, é aí que vai aparecer os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Então, esses dois versículos aqui, eu vou deixar para um próximo vídeo, ok? Então, meus amados, o capítulo 12 de Daniel, versículo 4, é o nosso, agora no tempo do fim. Existe uma diferença muito grande entre tempo do fim e o fim, tá ok? Porque o tempo do fim é o final de uma história, e o fim, ponto final. Então, a gente está no tempo do fim, nós estamos no tempo do fim, estamos na apostasia. Daqui a pouco o anticristo aparece, depois de uma guerra, ele vai aparecer durante a guerra. Então, essa passagem de Daniel é porque agora, no nosso tempo, nós vamos estar entendendo isso, ok? Nós vamos estar entendendo essa passagem. Pode ver que esses versículos que eu citei, todos eles estão acontecendo ao mesmo tempo, mas alguns estudiosos colocaram essas passagens cronológicas, como por exemplo, e se levantará nação contra nação, reino contra reino, como se fosse a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então muitos atrelaram ali, pensando que ali era o fim do mundo, era o fim dos tempos, e não era. A gente pode ver na segunda metade do versículo 7 de Mateus, que está havendo fomes, terremotos, contanto que teve até aqui no Brasil há pouco tempo, e pestes, né? A gente está vendo aí o coronavírus, né? A variante de coronavírus, pode se agravar e surgir outras pestes por aí, né? Mas mais para frente a tendência é se agravar, tá ok? Isso aqui é só a pontinha, só um catuque da agulha na pele, ok? Isso aqui ainda não é nada ainda, nós estamos presenciando tudo isso para que venha uma guerra e também o surgimento do anticristo, tá? Eu quero avisar todos os irmãos que tudo isso aqui do tempo do fim, como eu já ouvi, não é somente para os cristãos, tá? É para aquele que entender a palavra de Deus, aquele que entender, aquele que lê a palavra de Deus, aquele que se converter. Jesus veio para todos. Então, eu tenho ouvido também, até mesmo, pastores dizer que Daniel fala somente para os cristãos. Não, negativo. Fala para todos, tá? Contanto que no final do versículo 4 de Mateus 12, de Daniel 12, ele fala: muitos o esquadriarão, ou seja, muitos vão pesquisar, muitos vão correr atrás para saber, e o saber se multiplicará. Por causa desses, eles vão estar sabendo e passarão para os outros, e os outros vão estar sabendo também. Não importa quem seja, cristãos ou não cristãos. Os cristãos vão se fortalecer muito mais, e os não cristãos vão se tornar cristãos, seguidores de Cristo, não seguidores de uma denominação evangélica,
ok? Então, que porque muita gente pensa que estando na igreja está no caminho do Senhor. Lá no primeiro vídeo eu explico isso. Muita gente pensa que indo para a igreja está na presença do Senhor. Não tem lógica isso, né? Muita gente pensa que se convertendo a Cristo já está salvo. Não está, porque Jesus diz o seguinte, no versículo 13 de Mateus 24: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aqui não tem diferença entre mim que sei, entre você que não sabe, tá ok? Ou então não há diferença entre eu que eu sei, entre você que sabe. Então, mas se eu perseverar até o fim e você não, mesmo você sabendo, você não será salvo. E se eu não perseverar, idem, eu também não serei salvo. Mas se você perseverar, será salvo. Então, Jesus é bem claro no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, ok? Então, nós lemos alguns versículos que está acontecendo ao mesmo tempo agora, mas isso aqui vai se agravar. E o versículo 7, a metade do versículo 7 de Mateus 24, que vai ser o último que nós vamos estudar, mas no próximo vídeo nós vamos falar de Mateus 24, 9 e 10. E nós vamos também falar do 11 e do 12. Ok, meus amados? Graça e paz de Jesus Cristo a todos. Espero eu que nesse vídeo tenha sido claro. Se não, os irmãos, se quiserem, podem negativar o vídeo, porque eu já vou estar sabendo que não fui bem claro no vídeo, tá ok? Mas, em nome de Jesus, eu tenho certeza que eu fui claro aqui, e no próximo vídeo nós vamos clarear muito mais, tá? Um passo de cada vez, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que os irmãos fiquem na paz de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém.